Olá, queridos. Eu sou o pastor Paulo Roberto, com 5 minutos de café, palavra e oração, com o tema da semana: quando um profeta se corrompe. Nós estamos aqui no livro de Números, capítulo 22, e o versículo 7 nós lemos desse jeito: Foram-se, pois, os anciãos de Moabe e os anciãos de Midian, com o preço dos encantamentos nas mãos, e chegando a Balaão, referiram-lhe as palavras de Balaque. Queridos e amados do Senhor, este é um tema muito interessante porque, embora esta história se discorreu há milhares de anos atrás, a sua realidade dos acontecimentos da época também é muito parecido com o que acontece nos dias atuais. Não é surpresa para ninguém que muitos homens de Deus têm se corrompido em vários aspectos da vida moral e também da vida espiritual. Quando nós olhamos para esse texto que eu acabei de ler, o texto está se referindo a um profeta conhecido como Balaão. E a história se discorre de uma forma interessante, porque Balaque, que era o rei dos Moabitas, quando percebeu a presença de Israel em seu território, automaticamente ele se sentiu ameaçado, achando que o povo de Israel estava ali para atacar a sua cidade, para tomar as suas terras, os seus bens, que na verdade não era isso. Israel estava passando por ali e pararam para descansar por um período. No entanto, não foi esta a leitura que Balaque fez. Então, ao invés dele tratar deste assunto, resolver esta questão de uma forma, de uma maneira diplomática, de tentar conversar de uma maneira civilizada, ele achou melhor resolver o problema de uma outra forma. E ele tenta então fazer com que todo Israel fosse consumido, destruído através de maldições, lançar uma maldição sobre o povo de Israel. Mas perceba uma coisa: para que Israel fosse amaldiçoado, o povo amaldiçoado, ele precisava de alguém que tivesse essas condições espirituais, para que Balaque não precisasse mover a sua tropa a lutar, mas que fosse de uma forma simples, rápida e certeira, lançar uma maldição e esta maldição destruir todo Israel. Então, Balaque esperava que um homem naquela época, que era muito conhecido, que era um profeta, e o profeta Balaão era um homem de Deus. Até aquele momento ele era um homem de Deus. Ele esperava então que Balaão lançasse uma maldição sobre o Israel e assim essa maldição destruísse homens, mulheres, crianças, os animais, acabasse com tudo, porque ele se sentia ameaçado com Israel em suas terras ou em seu território. Ele sabia que a palavra de um homem de Deus certamente produziria o efeito que ele tanto necessitava. E quando você olha aqui no livro de Números, no capítulo 22 e o versículo 6, a parte B diz assim: pois sei que aquele que você abençoa é abençoado, e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Olha que coisa interessante. Ele sabia das condições do profeta. Então ele vem lançando esta proposta. E que proposta era essa? Muito dinheiro. Ele estava querendo comprar o profeta. Ele estava seduzindo o profeta
corrompendo o profeta com dinheiro, com ouro, com prata, e o profeta se viu tentado. E é nesta semana que nós vamos estar falando sobre este assunto, quando um profeta se corrompe. Vamos orar, queridos. Pai, em nome de Jesus, nos ajude a entender a Tua palavra e nos livre de qualquer tipo de corrupção, seja ela qual for, em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem tem falado o seu coração, eu peço que curta, comente e compartilhe. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Até amanhã, se Deus permitir.